Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Vamos meditar nessa noite em 3 versículos base. Primeiro se encontra em 2 Coríntios 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20 vai nos dizer assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vós reconcilieis com Deus. O outro versículo se encontra em Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 vai nos dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E, para finalizar esses versículos tema, Hebreus 13:14. Hebreus 13:14 vai nos dizer: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Glória a Deus. A versão Nova Viva, a Bíblia vai dizer: porque este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Amados, nessa noite eu queria meditar com os irmãos justamente esses temas que Paulo ele nos mostra nesses versículos, que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra, que nós somos cidadãos do céu. Né? O autor aos Hebreus vai dizer aqui no versículo 14, e eu gosto dessa versão da Nova Viva Bíblia, que a nossa pátria não é neste mundo, mas a nossa pátria está nos céus. Né? E como tema dessa mensagem eu fiquei pensando, será que eu coloco como nós somos embaixadores de Cristo, ou nós somos cidadãos do céu? Mas, para não ficar embolado, eu coloquei que nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, meus irmãos, indo para essa questão de embaixador, eu fiquei me perguntando, por que será que Paulo, ele diz que nós somos embaixadores do Senhor? Por que ele nos chama dessa forma? E o significado, se você for procurar no dicionário, o que significa embaixador é categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um estado junto ao outro. Esse é o tema, meus irmãos. Então, representantes do reino de Deus, que eu sei que cada um aqui de nós somos. Porque se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, nós não estamos à toa. Nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra. Cada igreja, cada ser humano representa o reino de Deus nos céus aqui na terra. Então, meus irmãos, a gente vê que é uma categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um estado junto a outro. E se a gente for trazer isso para o mundo espiritual, para nós que somos crentes, na nossa linguagem, vai dizer assim: posição entre as criações de Deus feita à sua imagem e semelhança, representante guiado pelo Espírito Santo, trazendo o reino de Deus dos céus aqui na terra. Ou seja, meus irmãos, nós temos um chamado aqui de Deus na terra. Nós temos uma responsabilidade muito grande para cumprir aqui nessa terra. E as pessoas têm que olhar para nós e ter esse desejo de querer servir a Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim: meu Deus do céu, essa pessoa, ela segue algo, ela se baseia a sua vida em algo que eu também quero seguir. Essa pessoa tem que olhar para nós e falar assim: nossa, eu quero ir para onde essa pessoa vai. Essa pessoa, ela segue um livro e esse livro tem mudado essa pessoa. Ela não faz mais coisas que ela fazia antes, não fala mais do mesmo jeito, ela mudou de postura. Meus irmãos, a gente tem que mostrar a mudança que Deus fez em nossas vidas. E as pessoas têm que ver isso e falar assim: não, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus que transforma as vidas, que tira os vícios. E eu quero ir para onde você vai. Para onde você vai? Eu vou morar no céu, na Nova Jerusalém. Então nós temos um destino para ir. E as pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver essa esperança que há dentro de nós. Então a responsabilidade aqui é muito grande, meus irmãos. Eu sei que por conta do pecado a gente não consegue ser perfeito, né? Um cidadão do céu perfeito. Mas não é impossível buscar e viver em santidade cada dia mais. E não adianta nós termos esse chamado de ser cidadão dos céus se nós não cumprimos como tal, se nós não fazemos jus ao seu nome. Então, o que eu queria trazer para a nossa reflexão essa noite é: será que nós estamos vivendo como um cidadão dos céus? E eu trouxe aqui algumas características, e o Espírito Santo me ministrava: ou a gente tem que melhorar em algumas características, ou algumas características a gente não está cumprindo.
e o Espírito Santo nos incomoda. Olha, a gente tem que melhorar nisso, a gente tem que começar a fazer isso, porque como eu falei, meus irmãos, nós temos um chamado de representar o reino dos céus aqui na terra. Não é qualquer chamado. Deus nos deu essa responsabilidade, nós temos que cumprir com ele, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Então, meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão essa noite, de uma característica de um embaixador, de um cidadão do céu, é que ele tem intimidade com o Criador. E ter intimidade, meus irmãos, não tem que ser um fardo para nós. Ter intimidade tem que ser de todo o coração, tem que ser com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Por isso que a gente vai entender que Deus ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Porque ele queria que Adão o servisse e o adorasse de todo o coração. Porque ia ser fácil ele ser adorado por Adão se ele não tivesse uma opção de escolha. Mas quando Deus ele coloca a opção de escolha, ele falou assim: Adão, eu quero que você me adore de todo o coração. Eu não quero que eu te obrigue a você me adorar. Mas infelizmente Adão fez uma escolha de comer do fruto e houve consequências por causa disso. O pecado entrou no mundo e a gente sabe o caos que o mundo virou. Então, meus irmãos, a gente via aqui no Gênesis que antes mesmo dele comer do fruto, meus irmãos, todo final de tarde, Deus iria se encontrar com Adão e conversava com Adão. Ou seja, quando Adão ele adorava ele de todo o coração, ele se entregava para Deus, ele obedecia às ordens de Deus, porque ele tinha um trabalho ali no Éden. A gente vai ver que todo final de tarde Deus descia e conversava com Adão. Mas a partir do momento em que ele escolhe não mais adorar a Deus, não mais obedecer a Deus e comer do fruto, a gente vê que essa aliança rompe. A gente vê que não há mais essa conexão entre Adão e Deus e o pecado começa a tomar conta do mundo e ele é expulso juntamente com Eva do jardim. Então a gente vê que a escolha errada de Adão de não querer obedecer a Deus, não querer estar ali no paraíso e escolher comer daquela árvore que Deus falou que não era para comer, a aliança é quebrada e a gente vê que o pecado começa a dominar o mundo e ele vai começar a ter que trabalhar e uma série de coisas que o homem começa a sofrer, a mulher vai sofrer por conta do pecado. Então, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus deve ser com toda a nossa alma, nossa fé, com o nosso entendimento. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus apenas superficial, não. As contas não batem se eu confio em você, mas eu não tenho um relacionamento com você, ou se eu me relaciono com você e não confio em você, não. E a gente vê isso, meus irmãos, com Davi. Davi, ele não era um homem segundo o coração de Deus à toa. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Aqui eu trouxe alguns versículos. 2 Samuel 2:1 vai dizer: sucedeu, pois, disso que Davi consultou ao Senhor. 2 Samuel 5:19 vai dizer: pelo que Davi consultou ao Senhor. No 5:23 vai dizer: e Davi consultou ao Senhor. 2 Samuel ainda 5:25 vai dizer: fez, pois, Davi como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, meus irmãos, Davi, ele não só tinha um relacionamento com Deus, mas ele confiava em Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Tudo que ele ia fazer sendo rei, ele consultava ao Senhor. Então a gente vai ver, meus irmãos, que Davi, sendo um grande rei de Israel, ele tinha intimidade com aquele que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é por isso que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque tudo que ele iria fazer, ele consultava ao Senhor. Então, meus irmãos, é assim que a gente deve ser, seja na nossa área espiritual, seja na nossa área de trabalho, de serviço. A gente tem que pedir direção para Deus. A gente tem que confiar em Deus. E pedir a direção de Deus engloba tudo, para tomar todas as decisões da nossa vida. E a gente tem que saber que pedir a direção de Deus é saber que vai ser feita a vontade dele. Não adianta nós pedirmos a direção de Deus e Deus dá uma ordem e a gente fala assim: não, mas eu não quero isso daí não, Senhor. Não, consulte ao Senhor e obedeça a sua ordem, porque a gente sabe que os planos dele são maiores que o nosso, os caminhos dele são maiores que o nosso. Então, se você está pedindo ajuda para Deus, você tem que confiar que ele tem o melhor caminho para você. Ele tem a melhor decisão para você. Se você não for obedecer a Deus, então nem busque a ajuda dele, nem peça direção para ele, porque a gente quer pedir direção, mas quando vem a direção a gente fala: não quero obedecer não, Senhor. Eu não gostei muito não. Mas a gente nem entende o propósito que ele tem na nossa vida. Então, meus irmãos, uma das características de um cidadão do céu é que ele tem intimidade com o Criador. Ele não só confia nele, mas ele também o obedece. E isso é ter intimidade. Quando nós temos intimidade com alguém, nós damos toda a nossa confiança a essa pessoa. E Davi era um homem diferenciado. Ele era íntimo do Senhor, ele confiava, ele dava sua vida ao Senhor.
E a gente vê que como é que a gente pode então ter intimidade com Deus? Não é apenas só ler a Bíblia, não é apenas só fazer jejum, adorar o Senhor aqui, tocar, não. Meus irmãos, ter intimidade com o Senhor vai muito além disso. E a resposta está em Salmos 37:5, que vai nos dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aqui o caminho, o salmista quer dizer vida, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jesus também vai dizer lá no Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 36, mas buscai primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós confiamos nele e sabemos que ele tudo fará, não nos faltará nada, porque Deus ele não deixa mendigar o justo, ele não deixa, meus irmãos, passar fome o justo. Então a gente sabe que quando a gente confia no Senhor, todas essas coisas não serão acrescentadas. O quê? O que são essas coisas? É só ler uns versículos antes: o que comer, o que vestir, o que beber. Então a gente sabe, meus irmãos, que quando a gente confiamos ao Senhor de toda a nossa vida, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, nós começamos a criar intimidade. Enquanto mais intimidade nós criamos, nós sabemos que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. Assim como o salmista diz, Ele entrega seu caminho ao Senhor. Por quê? Porque Ele é seu pastor e nada te falta. Né? Então, quando a gente tem a presença do Senhor, meus irmãos, nada nos falta. E isso é que é ter intimidade com Deus. Meus irmãos, um segundo ponto de um representante do céu é que ele mata o ego dele. E matar o nosso ego justamente diz respeito àquilo que eu comentei há alguns minutos atrás. É saber que é a vontade de Deus que vai ser feita. E muitas das vezes não vai ser do nosso jeito, não vai ser como a gente quer. A gente tem fé que vai acontecer isso. A gente acredita que pode acontecer aquilo, meus irmãos. Mas todo final de nossa oração tem que ser, mas que seja feita a tua vontade, Deus. Porque muitos cristãos se frustram porque pedem algo com toda a fé, acreditam que pode acontecer, mas não acontece do jeito que essa pessoa ora. Não acontece do jeito que essa pessoa queria. Essa pessoa pergunta, mas será que essa pessoa está com pouca fé? Mas será que essa pessoa não orou direito? Não, meus irmãos, é porque é a vontade de Deus que vai ser feita. E quando nós entendemos isso, a gente começa a quebrantar o nosso ego. Saber, Deus, eu quero isso, eu desejo isso, mas que em tudo a tua vontade seja feita. É entender, meus irmãos, que não vai ser do nosso jeito, não vai ser como a gente quer, mas sim sempre do jeito que o Senhor vai preferir fazer na nossa vida. E eu queria ler aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 4, e depois do 11 ao 12. A gente vai ver sobre Naamã, que Naamã ele era um oficial e ele estava começando a ter lepra e ninguém sabia. E havia uma menina que trabalhava ali no palácio dele e ela vai dizer alguém que poderia curar ele. Então a ordem do profeta era, olha, você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele começou a questionar, meu Deus do céu, mas será que não vai falar para eu fazer um tipo de sacrifício? Será que ele não vai falar para eu fazer coisas grandiosas? Mas, meus irmãos, a ordem dele foi simples. Mergulhe 7 vezes no Jordão. Eu queria aqui ler em 2 Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 4, vai dizer: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à senhora, tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Vamos pular para o 11, 12, vai dizer assim, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, por ser em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abaná e Rafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Meus irmãos, ele estava diante de um homem de Deus que deu a ordem para ele, olha, você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. E ele começou a ficar indignado, mas não tem rio melhores? E será ele não vai fazer outra coisa? Não vai se pôr em pé diante de mim e começar a fazer algumas coisas, colocar a mão na lepra e eu serei curado? Não, meus irmãos, a ordem de Deus foi simples. Às vezes nós esperamos o mover de Deus, mas Deus age de forma tão simples na nossa vida que muitas das vezes a gente nem repara. A gente sempre quer algo grandioso, sempre quer algo que nos faça arrepiar da cabeça aos pés,
Mas, meus irmãos, deixa eu te falar, a maneira de Deus trabalhar, às vezes o impossível na sua vida vai ser de forma simples. Então, comece a prestar atenção nos detalhes que acontecem na sua vida. Comece a prestar atenção nas coisas simples da sua vida. Né? Não estou falando que Deus não possa fazer algo grandioso, mas muitas das vezes Ele quer trabalhar no seu coração e falar assim, olha, eu quero trabalhar com você em oculto. Eu quero trabalhar em você de forma simples. Eu quero trabalhar com você nos detalhes. Então, meus irmãos, a gente sempre espera, ó Deus, fala comigo em voz audível, fala comigo dessa forma, eu quero que algum profeta fale comigo, mas às vezes uma canção já fala com você e você nem repara. Às vezes uma irmã conta um testemunho, um irmão conta uma bênção e você fica pensando, fica com a cabeça em outro lugar, mas Deus está falando de forma simples com você. Então preste atenção nos simples detalhes. Se Naamã tivesse rejeitado esses simples 7 mergulhos no Rio Jordão, não haveria cura em sua vida. Se Naamã tivesse rejeitado e tivesse ficado indignado durante toda a sua vida, ele não seria curado. Mas a ordem do profeta, através de Deus, foi simples. Olha, mergulhe 7 vezes no Jordão. Meus irmãos, às vezes a ordem de Deus para a nossa vida é uma ordem simples. Deus, Ele trabalha de várias formas, tanto de coisas grandiosas como também de forma simples. E a ordem para esse homem ser curado era de forma simples. Olha, mergulhe 7 vezes no Jordão e você será curado. A gente pode ser igual ele, ficar indignado, pode ser igual ele e ficar se perguntando, mas será que é isso mesmo, a ordem de Deus? Não, eu quero pedir mais uma confirmação, só para saber que é Deus mesmo. Meus irmãos, começa a prestar atenção nos mínimos detalhes. Começa a quebrantar o seu ego e falar assim, não, Senhor, começa a ministrar o meu coração, que eu venha mais diminuir, o Senhor venha crescer mais em minha vida, para que eu possa cada dia mais ouvir a Tua voz. Mesmo que seja um simples sussurro, meu Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. O impossível que Deus fará na sua vida vai ser de forma simples, muitas das vezes. Então comece a prestar atenção nos simples detalhes. Não rejeite os pequenos detalhes. Se Deus agiu de forma extraordinária, mas de forma simples, na vida desse homem que nem era crente, imagine na sua vida que você serve a Deus, que você vem e busca e adora o nome dEle. Então creia, meus irmãos, que se na vida de pessoas que não são crentes, Deus pode agir na sua, que é filho dEle, pode agir de forma grandiosa também. Então, meus irmãos, não rejeite o agir e a maneira simples de Deus fazer. Mate o seu ego e entenda que a vontade dEle vai ser feita, seja de maneira grandiosa ou seja de maneira simples. Amém? Meus irmãos, um terceiro ponto que nós entendemos que é uma característica de um cidadão do céu é que ele sofre. Nem só de coisas boas viverá um cidadão do céu, embaixador do reino de Deus. Nem só do id ele vai viver, nem só da pregação, nem só do louvor ele vai viver, mas também ele vai sofrer de provações. 2 Timóteo 13:12 vai nos dizer, todos que querem viver a vida cristã unidos com Cristo, Jesus, serão perseguidos. Em Mateus 5, do 10 ao 12, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, o insultarem, o perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meus irmãos, pega essa palavra, Deus ministrou muito forte no meu coração, que até no seu sofrimento Deus tem um propósito na sua vida. Em Romanos 8, 18 ao 19 vai dizer, pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que há de nos ser revelada, pois a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Meus irmãos, as aflições são grandes, mas a glória que há de vir é muito maior. Paulo ele nos relata isso. E a gente começa a entender que nós vamos sofrer sim como Jesus sofreu. Né? Se Jesus sofreu, imagina nós que somos carne e osso e somos pecadores. Se Jesus, que é santo, 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 veio aqui como homem, sem pecado nenhum, sofreu tentação, sofreu calúnia. Imagine nós, meus irmãos, que somos meros pecadores. 1 Pedro 2,21 vai dizer, porque para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos um exemplo para que sigamos os seus passos. Meus irmãos, muitos querem participar da mesa da ceia do Senhor, mas não querem sofrer com Ele. Muitos querem comer do pão, tomar do cálice, estar ali sentadinho com Jesus, ouvindo das suas palavras, mas não querem sofrer o que Ele sofreu. Se Jesus ele é o nosso exemplo de vida, meus irmãos, então sabemos que nós teremos um Getsemane, nós teremos um Judas, nós teremos um deserto para passar. Quer ser como Jesus, então você vai passar por esses momentos, você vai sofrer, você vai passar por tentações,
Mas você pode dizer assim, mas você nem sabe o que eu estou passando, uma situação muito difícil, uma situação complicada, né? As pessoas julgam, mas nem sabe o tamanho e tão grande como é a minha dificuldade, meus irmãos. Mas Jesus sabe o que você está passando, porque Ele mesmo como um Deus todo-poderoso, Ele sabe o que você passa. Não só porque Ele é poderoso, não só porque Ele é eterno e onisciente, porque aí não teria graça. Mas Ele sabe o que você está passando, porque Ele desceu de sua glória e veio aqui como um homem e sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. A gente sabe que depois, em Mateus 4, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Ele teve fome e teve sede. Ele foi tentado também, assim como nós somos tentados. A diferença é que Ele foi tentado pelo próprio Satanás após ter jejuado esses 40 dias. Ele também, meus irmãos, chorou em João 11:15, depois que Ele chegou à sepultura de seu amigo Lázaro. Ele foi perseguido por todos os fariseus. A gente vê em todos os evangelhos os fariseus perseguindo Jesus, em momentos de até eles quererem apedrejar Ele. Ele foi traído, meus irmãos, por um dos discípulos, um dos 12 que andavam com Ele. O discípulo que Jesus confiou a bolsa de dinheiro, o discípulo que lhe traiu com um beijo no rosto. E um dia eu quero pregar sobre isso em nome de Jesus. E ele foi caluniado, meus irmãos, e o povo dizia, crucifica-o, crucifica-o. Ele foi maltratado, ele foi espancado, e ainda há pessoas dentro de igrejas que falam assim, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Jesus sofreu tudo isso, meus irmãos. Teve fome, sede, foi caluniado, chorou. Ele sabe exatamente o que nós estamos passando. Ele, meus irmãos, sofreu o nosso sofrimento. Se Jesus não entende o que você está sofrendo, então, meus irmãos, tudo que Jesus passou foi apenas um sofrimento em vão. Mas se nós estamos aqui nessa noite, nós sabemos que Jesus sofreu, viveu e hoje vive em nossos corações. Então não foi em vão a sua sofrência, não foi em vão o seu sofrimento. Ele entende e sabe exatamente o que você está passando. Independente se sua dificuldade é uma enfermidade, se é financeira, se é familiar, Jesus sabe exatamente o que você está passando. Então, meus irmãos, se você quer ter uma vida como Jesus viveu, se você quer ter uma vida e ter Jesus como exemplo, saiba que você terá momentos em que você irá sofrer, que você irá chorar, mas também assim como Deus glorificou Jesus, Deus irá te glorificar. Eu creio, meus irmãos, porque é um propósito nesse sofrimento que nós estamos passando. Paulo ele vai dizer, e nós já lemos isso aqui, que a glória que há de vir não se compara com o nosso sofrimento aqui na terra. Ou seja, a glória que há de vir não se pode colocar na mesma balança com o sofrimento que nós estamos tendo aqui, porque a glória será muito maior. E ainda Paulo declara em 1 Coríntios 2:9, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Se você serve a Deus, tenho certeza que Deus os ama de todo o coração, porque você é chamado de filho e Deus ama aqueles que são filhos dele. Meus irmãos, o penúltimo ponto é que uma das características de um embaixador do reino de Deus, de um cidadão do céu, é que ele não paga um mal com o mal. Né? Aquele tipo de frase, eu só dei o troco. Não, essa pessoa vai receber o troco agora. Se fosse comigo. Se já acontecesse essa situação com a minha família. Se isso, se aquilo. Meus irmãos, a gente tem que repreender esse espírito de Pedro dentro de nós. Romanos 12, do 17 ao 21, vai nos dizer: não retribuam ninguém a mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procura vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente vai ver que quando Deus ele está enfurecido, né? No Antigo Testamento, Deus mandava fogo, Deus matava os rebeldes. Então a gente vai ver, meus irmãos, que é melhor deixar mesmo a ira com Deus. A gente não precisa se preocupar com isso. A gente fica triste, a gente fica chateado, mas deixa Deus fazer a parte dele. E ainda continuando, nós lemos até o 19, Paulo aí vai dizer qual que é o nosso papel, versículo 20. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal fazendo o bem. Meus irmãos, nós nunca venceremos o mal fazendo o mal. Jesus com Judas foi a mesma coisa, né? Que eu falei que eu quero pregar ainda sobre isso, sobre a traição de Judas. Jesus foi traído com um beijo no rosto, mas como Jesus agiu de forma tratando o mal com o bem? Amigo, por que viestes? A gente vai ver isso em Mateus 26:50. Mas naquela mesma situação, meus irmãos, a gente vê alguém agindo com mal de maneira má também.
que foi no caso de Pedro. Porque quando os soldados vieram para prender Jesus, depois que eles descobrem quem Jesus é, Pedro ele tira a sua espada da bainha e corta a orelha de um dos soldados chamado Malco. Então, meus irmãos, eles vieram com toda a maldade de prender Jesus. E Pedro, naquele espírito de Pedro, ele vem, tira a sua espada e machuca e corta a orelha de um homem. Mas a gente vai ver que, mais uma vez, Jesus, ele, como nosso exemplo, ele tem que agir o bem com o mal. Ele não vai agir o mal com o mal. E, novamente, a gente vai ver isso em Lucas 22:51. Que Jesus, sendo o nosso exemplo, ele pega a orelha daquele homem, coloca no lugar e o cura. E, meus irmãos, detalhe, o homem que justamente iria prendê-lo, ele vai lá e cura esse homem. Meus irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de não pagar o mal com o mal. Enquanto Pedro ele tira a sua espada, machuca aquele homem, a gente vai ver em alguns evangelhos que Jesus diz assim, ô Pedro, guarda a sua espada, dizendo em minhas palavras. Guarda a tua espada, basta isso. Você acha que se eu não pedisse para o meu pai enviar legiões de anjos para me defender, você acha que ele não enviaria? Meus irmãos, Jesus sabe o que ele estava fazendo. E ele agiu de forma compassiva com aquele que queria o prendê-lo. Então a gente vai ver que nós temos que fazer um bem para repreender o mal. E se a gente for ver em 1 Pedro 3, no versículo 8, esse mesmo Pedro que age de forma sanguínea, age de forma naquele espírito de Pedro, ele vai dizer assim em 1 Pedro 3,8, em sua primeira carta: finalmente sejam todos igual ânimo e compassivos, amando uns aos outros como irmãos, cheios de misericórdia e humildade. Parece até uma ironia, Alguém que uns tempos atrás estava agindo de uma maneira totalmente sanguínea, totalmente arrogante, E mais para frente, quando Jesus transforma o seu coração, ele vai falar: meus irmãos, sejam compassivos, As pessoas podem olhar para ele e falar assim: mas Pedro, mas você não era assim. Mas ele falou assim: não, eu não era assim, mas eu encontrei alguém que me mudou, e o nome dele é Jesus. Continuando o versículo, ele vai dizer: não retribua o mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, o abençoe, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receber a bênção como herança. Quem deseja amar a vida e ver dias felizes deve refrear a sua língua do mal e evitar que seus lábios falem dolosamente. Afastem-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E por que nós não devemos pagar o mal com o mal? Pedro ainda continua no versículo 12. Porque os olhos do Senhor descansam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor se opõe aos que praticam o mal. Meus irmãos, quando nós praticamos o bem com o mal, a gente vai ver aqui nesse versículo 12 que Deus se atenta às nossas súplicas. Deus ouve a nossa oração. Ou seja, meus irmãos, por mais que seja doído, por mais que seja difícil a gente pagar o bem com o nosso inimigo, por mais que seja difícil a gente pagar o bem com o mal, meus irmãos, a gente vai ver que só tem benefício. A gente vai ver que até com nossos inimigos nós temos que pagar com o bem. Por quê? Porque Deus, ele ouve a nossa oração. Deus, ele se atenta à nossa súplica. Isaías 59 vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão fechados, os olhos do Senhor não estão fechados também para que não possa ver, seus ouvidos para que não possa ouvir. Ou seja, meus irmãos, ele está atento às nossas orações, ele está de braços abertos para não receber, e ele está atento para aquilo que você quer suplicar para ele. Então, meus irmãos, pratique o bem com o mal. É difícil? Mas não é impossível, porque o mesmo Deus que nos dá a ordem, ele nos dá a direção. E trazendo o último ponto sobre uma característica de um cidadão do céu, meus irmãos, ele se porta como um embaixador. Assim como em 2 Coríntios 5:20 que nós lemos, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Nós temos que se portar como um embaixador. Não só com palavras, não só com atitudes, mas também com nossas vestimentas, com o nosso jeito de agir, com o nosso jeito de ser. Se a gente for procurar, nós falamos sobre o que é um embaixador, Nós lemos aqui no começo o que é um embaixador segundo o dicionário. Eu queria trazer para os irmãos qual que é o ofício de embaixador, o que ele faz. Vai dizer assim, pode passar. O embaixador é um representante oficial do seu governo no exterior, atuando como a principal ponte de comunicação e negociação com o país anfitrião. Ou seja, ele está atuando em um lugar onde não é o seu país natal, onde não é o lugar onde ele nasceu, onde ele vive. E trazendo isso, meus irmãos, novamente para o mundo espiritual, de palavras de crente, vai dizer assim, meus irmãos: um cidadão do céu é um representante oficial do governo do reino de Deus, atuando como principal criação, sendo ponte entre o mundo natural e sobrenatural, levando as boas novas do reino de Deus ao qual ele irá.
Ou seja, meus irmãos, nós temos um papel aqui, nós estamos atuando aqui nessa terra de forma que nós estamos representando um reino a qual nós iremos ainda. Um reino a qual nós iremos morar. É isso exatamente por isso que Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. É por isso que Paulo nos chama de embaixadores do reino de céus. É por isso que a nossa pátria, meus irmãos, não se encontra aqui, segundo Hebreus 13:14 que nós lemos. A nossa cidadania está nos céus. E é sobre isso que nós vivemos. Esse é o nosso chamado de Deus aqui na terra. O embaixador, meus irmãos, é uma posição de grande responsabilidade e prestígio, ocupando o topo da hierarquia diplomática de representação de um país. O embaixador, meus irmãos, ele tem postura, ele sabe se vestir, ele sabe se portar. E com nós não podemos ser diferentes. Nós temos que saber de como nós devemos nos vestir, devemos nos portar. Nós sabemos que a roupa não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe se portar, sabe se vestir. Temos que ter, meus irmãos, a decência de nossas atitudes. Como as pessoas irão olhar para nós e falar, não, essa pessoa, ela é da igreja, mas da igreja essa pessoa, ela age de tal forma, ela fala de tal maneira, as suas vestes não condizem com aquilo que ela prega. E é justamente isso que eu quero trazer para a nossa reflexão. É viver o que a gente prega e é pregar o que a gente vive. É ser um representante de Deus, de representante do céu e viver como tal. Porque não adianta nós pregarmos algo, nós representarmos algo, se nós não fazemos jus a esse algo. Nós não representaremos, meus irmãos, qualquer reino, nós estamos representando um reino que não foi feito por mãos humanas, mas sim por aquele que criou todas as coisas. E nos colocou como topo da criação. Por que nós somos o topo da criação? Porque nós somos a única criação feita à sua imagem e semelhança. Diante de todas as criações, Deus, ao criarmos, falou assim, não, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E mais ainda, meus irmãos, depois dele criar o homem através do barro, ele com o seu sopro, meus irmãos, em nossas narinas, ele nos deu vida. Ou seja, meus irmãos, olha a responsabilidade que temos, olha a grande bênção que Deus nos concede em sua criação. Nós, meus irmãos, representamos um reino que não é reino físico, mas sim um reino espiritual. E já partindo para a conclusão, ser um cidadão do céu, meus irmãos, tem seu lado bom, mas também tem a sua renúncia. Se nós não renunciarmos certas coisas e deixarmos de fazermos outras coisas, nós não estaremos cumprindo o nosso chamado de Deus aqui na terra. Aqui nessa terra, meus irmãos, como eu falei há uns minutos atrás, é impossível ser perfeito. Mas nós devemos cada dia mais buscar viver em santidade. Não deixe com que seu chamado caia por terra. Seu papel aqui nesse mundo, meus irmãos, é muito maior do que você pensa. Você representa um reino onde não há pecado, onde não há morte. Um reino espiritual, um reino em que o próprio Criador habita, meus irmãos. Um reino onde antes mesmo de entrar lá, Paulo ele nos dá um alerta importante. 1 Coríntios 15, do 51 ao 58. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nenhum que é perecível pode herdar o reino imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é imortal se revista da imortabilidade. Quando, porém, o que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se torna imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, um versículo que o nosso irmão Zé Mário sempre fala, mas graças a Deus que já nos deu a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, aqui a gente encerra. Portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil, ou seja, não será em vão. Meus irmãos, o sofrimento de você aqui nessa terra tem propósito. O seu trabalho não é em vão. Então, segundo essas características, siga a Deus, siga o seu exemplo, sabendo que você vai sofrer, mas sabendo também que a glória que adivinha é muito maior do que esse sofrimento. Então, tenha essa esperança dentro de você, que você sabe que o que a gente passa aqui nessa terra é em vão, o que a gente passa aqui nessa terra vai passar. Mas quando nós vivemos um propósito no Senhor, a gente vê que nada é em vão. A gente vê que tudo tem um propósito nessa vida. Seja nós trabalharmos,
seja nós adorarmos ao Senhor, seja nosso sofrimento, seja nós representarmos o reino de Deus aqui na terra. Há um propósito nisso. Deus te deu uma responsabilidade e que você use essa responsabilidade com temor a Deus. Que você use e desfrute dessa responsabilidade, sabendo que há uma glória sobre você que virá. Você crê nisso, amém? Eu já queria, vamos ficar em pé para fazer uma oração. E logo em seguida eu já entrego para o pastor. Pai, nós a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu uma responsabilidade aqui na terra.